Olá pessoal, hoje o assunto do quadro Mundo Pagão é sobre bruxaria eclética. O que é a bruxaria eclética na visão das pessoas e até onde pode ir o ecletismo na sua opinião, né? Você acha que pode ser um pouco mais liberal ou, embora seja eclético, tem que ser um pouquinho mais fechado, né? Sobre isso que vamos debater hoje e veja as opiniões das pessoas. Cara, assim, pra mim não seria bem uma bruxaria eclética, porque a bruxaria em si ela não é uma religião. Ela abrange várias coisas, várias práticas, várias crenças, enfim. Eu vejo mais Wicca eclética, porque a Wicca ela pega um pouquinho de cada coisa que ela vai aprendendo, absorvendo e assim vai se criando uma tradição eclética, mas assim não pode ser considerada uma tradição porque não não tem um embasamento já antigo, uma coisa mais estruturada. Ele você se sente livre, você não precisa fazer rituais elaborados, você não precisa trabalhar com fechamento de círculo, dependendo da tradição. Você está vivenciando a coisa mais assim, livre da forma que você quiser. Hoje você pode fazer um ritual, sei lá, tipicamente celta, amanhã você faz um ritual extremamente egípcio, cara, você não tem limitações. Isso pra mim é o que seria mais uma Wicca eclética, não uma bruxaria eclética, porque bruxaria em si não tem ecletismo. Bruxaria é eclética por natureza, né? O que importa ali é você conseguir chegar ao sabá das bruxas, né? Quem tem esse sangue bruxo pra chegar lá. Wicca eclética, pra mim, é qualquer tradição de Wicca que não seja gardneriana ou alexandrina é Wicca eclética. Inclusive solitários e etc. Se você não tem uma linhagem iniciática até Gardner ou até Alexander Sanders, você não pode se dizer wiccano tradicional. Eu acho que quando Gardner criou a Wicca e tudo mais, eles não imaginavam a dimensão que isso iria tomar. Eu acho a Wicca eclética super válida, eu sou praticante de Wicca eclética. Acho super válida e eu acho maravilhosa, porque a nossa religião, a religião que o Gardner criou, foi tomando formas e faces completamente distintas para conseguir criar um espaço nos vários lugares do globo, mostrando a religião da deusa, mostrando o culto à deusa e a prática da magia como uma forma válida de autotransformação e de melhoramento pessoal. Então eu acho fantástico. Viva a Wicca eclética, né? Estamos aqui por causa dela, a maior parte de nós, pelo menos dos que eu conheço. Bom, bruxaria eclética são aqueles sistemas mais livres, né? Que não seguem uma cultura específica, onde os praticantes têm uma liberdade maior para estruturar seus rituais, suas celebrações. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala em bruxaria eclética, porque algumas pessoas entendem como bruxaria eclética aquela bruxaria que pode tudo. Eu posso colocar os elementos que eu quiser aqui. Então as pessoas acabam criando aquelas tradições da deusa tripla barata voadora, que é consorte do deus pepino do mar sagrado, né? E acabam saindo aquelas coisas que você olha assim e fala, estranho. Bruxaria tem um corpo pré-determinado de crenças, conceitos, práticas ritualísticas, e mesmo em um sistema de bruxaria eclético, né, um sistema de bruxaria mais livre, esse corpo ele tem que ser obedecido, senão essa prática não é bruxaria, senão essa prática é um conjunto de um monte de coisa e que é uma outra coisa, não é bruxaria. Bruxaria eclética, eu praticava bruxaria eclética no começo da minha jornada, né, onde eu não tinha, na verdade, uma pessoa que me auxiliava e tal. Eu era mais livre, assim. Nunca fui uma pessoa, assim, tão eclética, né. Eu sempre fui um pouquinho mais metódica, né, um pouquinho sempre mais tradicional. Mas, no mais, eu acredito que a bruxaria eclética, ela existe sim, e ela é válida, super válida. Só que eu acho que a gente não precisa fazer uma salada mística das coisas. Tem coisa que não faz parte do paganismo, tem coisa que não se encaixa na crença da bruxaria, no que a bruxaria acredita e tem, até mesmo como ética. Então, eu acredito e acho super válido, como eu já disse, a bruxaria eclética, mas
Eu acho que a gente pode sim tomar um pouco de cuidado, mas eu tenho algumas reservas com relação a isso. Acredito que o caminho, talvez, entre aspas, tradicional, eu não acredito na bruxaria tradicional, mas o caminho mais ligado ao paganismo mesmo, pra gente tentar não fazer uma reconstrução, mas ser mais fiel possível ao que realmente os nossos ancestrais praticavam, eu acho que é o caminho talvez mais coerente e mais ético para se seguir para quem quer ser um bruxo de verdade. Já que está todo mundo falando então da sua opinião a respeito do que é bruxaria eclética, né, eu vou falar um pouquinho da minha opinião também. Para mim, bruxaria eclética é o seguinte, seria, vamos dizer assim, um resultado humano, um terceiro passo depois dos outros dois, que foram a bruxaria tradicional e a bruxaria moderna, gardneriana, né? A gente tem assim, só para tentar a gente tentar falar a mesma língua, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem a bruxaria antiga, pré-Gardner, né? Que as pessoas tinham aquelas práticas que não eram ligadas tanto à vida urbana. A gente tem depois, com o advento dos trabalhos de Gardner, uma coisa mais adaptada à vida da sociedade moderna. E aí, o que eu acho? A bruxaria eclética, ela vem, na verdade, justamente incentivada, é um movimento que veio justamente incentivado pela liberdade dada pelo paganismo, né? Principalmente pela Wicca, essa coisa toda. É um movimento que veio surgindo e as pessoas foram meio que costurando os conceitos numa coisa mais ou menos assim, é para eu me sentir bem, é para eu buscar minha espiritualidade, então a pessoa foi criando, fazendo uma construção. E aí foi montando a sua coxa de retalhos, e para mim, de certa forma, essa coxa de retalhos acaba sendo essa bruxaria eclética, né? Ora a pessoa prefere uma linha grega, ora uma linha egípcia, ora, enfim, às vezes coloca outras coisas, né, não relacionadas a isso, né? Mistura ali linhas, puxa, uma coisa do hinduísmo, tem gente que tem estatuetinha de Ganesha no altar e tudo. Então, assim, isso para mim é bruxaria eclética, é esse grande caldeirão, né, que a gente joga todos esses conceitos frutos desses passos. Do primeiro, que é a bruxaria tradicional, o segundo, que é a Wicca, a bruxaria, né, da pós-gardneriana, e na sequência, naturalmente, já que as pessoas reinventam tudo, seria, né, essa reinvenção, então, é a bruxaria eclética. A minha opinião é o seguinte, eu acho que isso ao mesmo tempo é bom e é ruim, né? Por que isso é bom? Porque, como eu disse, o caminho é você construir a sua própria espiritualidade, você construir o seu próprio contato com o divino, né? Isso é fundamental, né? A meu ver, num caminho espiritual. Então, isso é muito positivo, porque no momento que você vai montar um seu altar e você simpatiza, sei lá, como eu disse aqui, vai com Ganesha, né? Ou com, sei lá, Odin, e você bota lá uma imagem, sei lá, Freya para ser sua deusa, Odin para ser o deus, enfim. Tudo bem, você está montando a tua espiritualidade, você está tendo contato com aqueles símbolos, você está pesquisando, e isso é muito bom, isso está te enriquecendo. Por esse lado é muito bom. Agora, a bruxaria eclética, ela tem um risco muito grande, que é pegar as pessoas que não estão tão dispostas a se aprofundar nos conceitos, não estão dispostas a olhar para o seu próprio caminho, e elas entram, por exemplo, numa lojinha que vende incenso, uma lojinha de ocultismo, e elas vêm na prateleira ali, todas aquelas bruxinhas. Aí tem lá, sei lá, Medeia, bruxinha do amor. Tem lá, Circe, bruxinha do dinheiro. E aí a pessoa compra aquilo, taca no altar né, e aquilo para ela é o que vale, né? Eu acho o seguinte, se aquilo realmente fizer sentido para a pessoa, se a pessoa puser lá a fulaninha, bruxinha do qualquer coisa, e aquilo, né, essa coisa comercial, fizer sentido para ela, uma fadinha, uma bruxinha, uma coisa assim, tudo bem, né? Porque a pessoa acabou no final fazendo o mesmo caminho, ela pensou em cima da espiritualidade, isso é válido. Agora o problema é quando a pessoa não aprendeu ainda a analisar, não teve esse senso crítico e foi levada a adotar determinados símbolos, sejam também símbolos tradicionais, enfim, de outras linhas, porque uma outra pessoa que ela admira, uma outra pessoa que ela julga ter mais conhecimento, disse que aquilo era bom e ela acabou pegando aquilo. Então, eu acho que a bruxaria eclética acaba, por não ser tão rígida em determinados conceitos, ela acaba permitindo que pessoas que pode até cair naquela situação do cego guiando o cego, entendeu? Então, isso eu acho um risco.
Como eu disse, excetuando-se o caso da pessoa que põe um símbolo qualquer, pode ser até um símbolo comercial, alguma coisa que para ela faça sentido, aquela pessoa põe, e aquilo faz todo sentido, tem um conceito para ela e tudo bem. Aí sim se torna positivo. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com a questão da bruxaria eclética para que não vire bagunça, né? Mas enfim, é minha opinião. Cada um põe no seu altar o que quer e esse é o caminho, né? Se você estiver bem colocando, misturando ao mesmo tempo no mesmo altar gregos, nórdicos e umbanda, enfim, né? Eu acho que ninguém, principalmente nós pagãos, né, temos o direito de criticar a religiosidade de ninguém, né? Eu acho que cada um é livre para se relacionar com a divindade como melhor entender. Bom, a bruxaria eclética, para mim, é uma junção de pequenas coisas, de vários costumes aí, de outras tradições que a pessoa pega, né, que o bruxo pega, para seguir da sua forma, né? De coisas que a gente pega para que a gente se identifica e traz isso para a sua vida, né? Então, bom, eu acho correto em partes. Na verdade, você tá pegando costumes ou tá pegando algumas coisas de outras tradições, na minha visão é meio estranho assim. Mas se você é feliz assim e tem a consciência aberta e é consciente, né, do que faz, e se para você essa forma é certo, eu não vejo problema nenhum, desde que não seja eclética a ponto de sair da bruxaria, de você pegar, por exemplo, um costume de uma religião que não tem nada a ver com a nossa e trazer para os seus costumes, né? Eu acho isso meio estranho, né? Juntar, por exemplo, o Wicca cristã é um exemplo. Eu acho que não tem nada a ver. É uma coisa que não encaixa para mim assim. Então, em hipótese alguma não tem a ver, né, gente? Então, eu acho que desde que não fuja da bruxaria, da tradição ou das tradições, eu acho correto sim, né? Bom, a gente até pediu para as pessoas conceituarem a bruxaria eclética e darem a sua opinião dentro do conceito, exatamente porque a gente sabe que dentro do paganismo, bruxaria e tal, a gente sofre de problemas conceituais. Às vezes, o que eu entendo por bruxaria eclética não é o que você entende por bruxaria eclética. E aí a gente começa uma discussão sem saber do que a gente está falando, sem saber se o que eu estou falando é a mesma coisa que você. Para muitas pessoas, bruxaria eclética é somente uma mistureba, né, uma salada mística de várias coisas e união de cristianismo com paganismo e que para essas pessoas não tem o menor sentido. Para outras pessoas, e eu me incluo nessas, bruxaria eclética é uma junção de vários elementos de tradições diversas formando uma espiritualidade própria. Um exemplo disso mesmo é o culto a panteões diversos. Para mim isso é uma espécie de ecletismo. E eu não vejo problema algum nisso, né? Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente faz na nossa prática espiritual, seja ela eclética ou não. Acho que o ecletismo está muito ligado à própria bruxaria em si que se vive hoje. Então, assim, o problema é, acho que as pessoas darem nome aos bois sem saber direito do que está falando. Agora, existe um outro problema, que é o conceito. A gente não consegue nem conceituar a bruxaria direito. Para algumas pessoas, bruxaria e cristianismo não podem se misturar. Para outras pessoas, bruxaria pode sim se misturar com elementos cristãos. Para algumas pessoas, bruxaria e Wicca é a mesma coisa. Para outras, não. Então, assim, a gente vive esse problema conceitual. Então, acho que qualquer discussão precisa começar dando os conceitos. Olha, eu tô falando de X, tá? X pra mim é isso, isso, isso. Pra você, não. Então, vamos debater dentro disso. E a bruxaria eclética não foge à regra, né? Muitas pessoas têm as suas opiniões e o seu modo de conceituar a bruxaria eclética de formas diversas. Então, assim, na minha opinião, bruxaria eclética é válida, mas acho que sempre com bom senso, né? Acho que o bom senso ele deve nortear a nossa vida não só na prática espiritual, na nossa vida como um todo.
Agora, isso é minha opinião, né, gente? É minha opinião. Então, acho que isso a gente tem que deixar muito claro, porque a gente vive um problema também de não respeito à diversidade. As pessoas falam muito, somos diversos, o paganismo é diverso, cada um tem o seu pensamento, mas fica muito na teoria, né? Na prática, acaba sempre sendo assim, a minha verdade é mais verdadeira que a sua. Então, assim, a minha opinião, eu posso estar certa ou estar errada, é assim que eu me norteio, é assim que eu penso, posso mudar ou não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião. E acho que até é uma coisa positiva, né? Mostra que você está questionando, está refletindo sobre o assunto. Mas é isso aí, é o que eu penso. Eu entendo bruxaria eclética em diversos níveis de interpretação diferente. Num nível mais superficial, na minha opinião, a gente pode entender bruxaria eclética como sendo praticantes de bruxaria que não estejam ligados a uma tradição específica. Então, essas pessoas beberiam de diversas fontes diferentes e a partir da união do que elas pegam de cada uma dessas fontes, elas criariam o próprio caminho, e isso seria a bruxaria eclética para eles. Mas num nível, na minha opinião, mais completo, a bruxaria eclética ela está presente, na verdade, na maior parte dos praticantes de bruxaria. Sendo uma bruxaria que é formada a partir de diversas fontes. Mas dentro dessa óptica, a gente pode até mesmo interpretar determinadas tradições como sendo ecléticas. Apesar de meio contraditório, isso pode fazer muito sentido dependendo do ponto de análise. Por exemplo, Gardner. Nós temos a tradição gardneriana dentro da Wicca, que é extremamente tradicional e acho que muitos iriam completamente contra a ideia dela ser eclética. Mas se você pensar que Gardner bebeu de diversas fontes diferentes para criar esse caminho, então, dentro dessa análise, poderia ser considerado eclético. Um outro exemplo a gente pode pegar analisando, por exemplo, religiões que cultuam deuses africanos. Pensando que essas religiões fossem alguma tradição da bruxaria. Uma tradição que cultue deuses africanos, única e exclusivamente deuses africanos. Então, poderia ser difícil de entender que ela seria uma bruxaria eclética. Mas se a gente fosse analisar mais profundamente qual é a origem de cada um desses deuses africanos que essa tradição cultua. Então a gente vai verificar que Nanabruque era uma deusa específica de determinada tribo, Xangô, um deus específico de outra determinada tribo. E assim sucessivamente a gente vai acabar verificando que esses deuses africanos que hoje fariam parte de um mesmo sistema de crença, de um mesmo sistema de sagrado daquela tradição específica, originalmente foram pegos de diversas fontes diferentes, de diversas tribos diferentes. Então, dentro dessa visão, também poderia ser considerado eclética. Sendo assim, resumindo, bruxaria eclética para mim seria uma prática da bruxaria que fuja de uma única cultura, de uma única fonte, de uma única tradição. Eu considero completamente válido, tão válido quanto qualquer outro caminho. Eu acho que o que vale, na verdade, é a conexão interna que cada um de nós temos com o nosso sagrado, com o nosso divino. Tanto individualmente quanto grupalmente, vamos dizer assim. Porque eu considero que, na verdade, a humanidade atual, todos nós somos vira-latas em relação genética, cultural e etc. Acho que não existe mais ninguém puro na humanidade em relação à cultura, à genética, a tudo que eu disse. Se for pensar espiritualmente, em múltiplas encarnações, então, enfim, eu acho que, resumindo, nós somos ecléticos por natureza. A união é o que forma a gente hoje. Nós somos um resultado de uma síntese de eras de trabalho, crescimento, estudo, evolução, vivência, etc. Então eu acho que a bruxaria eclética ela vem completamente de acordo com a nossa natureza do ser. Isso de nenhuma forma invalida as pessoas que seguem tradições, pelo mesmo motivo que eu já expliquei
Isso, um caminho não invalida o outro, na minha opinião. Na verdade, são extremamente complementares e desde que esteja de acordo com o sagrado de cada um. Eu não concordo, porque você pode acreditar em muitos caminhos, em muitas vertentes espirituais, porém não deve se misturar. Sabemos que nem toda mistura é benéfica. E no caso de energias, se tratando de energias, ao misturar, como por exemplo, o cristianismo com a bruxaria, isso pode causar um choque de egrégoras muito forte, a não ser que seja criado, fundado, praticado uma bruxaria especificamente cristã, por exemplo, né? Um outro exemplo de caminhos espirituais diferentes, né, que movem com magia, no caso da Quimbanda, né, que é a bruxaria africana bem pesada, que trabalha com sangue, não cabe na Wicca, né, nem na bruxaria tradicional, porque são modos de trabalhar com a magia e visões completamente diferentes, completamente distintos. No caso do cristianismo, fica meio que impossível fazer essa conciliação, visto que o cristianismo vai contra todos os princípios da bruxaria, ainda que na própria Bíblia estejam descritos 10 deles, né? De uma forma um pouco diferente, mas estão. É complicado porque as pessoas confundem um pouco o que é ser eclético. Na minha opinião, você cultuar deuses de vários panteões é uma forma de você ter uma forma de bruxaria eclética. O problema é que algumas pessoas confundem isso com misturas de religiões, né? Vão misturar o paganismo com o cristianismo. Isso é um ecletismo perigoso até, porque acaba confundindo, acaba tirando o foco do que realmente é para ser. Então, bruxaria eclética, para mim, é algo muito interessante, eu acho algo muito legal, porque visa a diversidade de deuses, a diversidade de panteões, a diversidade de formas de magia, só que com respeito. Quando você mistura outras religiões, né, você vai abrir um círculo, né, você vai invocar, dentro de um ritual, você vai invocar Deus, Jesus Cristo e Buda, né? Eu acho um negócio meio complicado, meio estranho. Eu, pelo menos, jamais faria um negócio desse, porque é envolver outras religiões. E às vezes isso pode ser até ofensivo para quem vê, para quem ouve e tudo mais. Então, para mim, bruxaria eclética, ela é legal até o ponto em que ela se limita à bruxaria. A gente pode pegar pensando... Não, deixa eu começar de novo. Olá pessoal, hoje o assunto do... Isso é ecletismo. Então assim, na minha opinião, ela é... Agora foi a minha vez de passar pelo caminho do gás, né?